Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Yo, esse é o Ladeira Crew. Olá, eu sou a Paula Petreca e tô aqui com vocês mais uma série, mais uma temporada de Ladeira Bausch. Olá, eu sou a Juliana Alves, sou artista, pesquisadora, encadernadora, arte educadora e estou aqui na Ladeira com a minha parceira Paula e encantada com a participação do Rafa nessa Ladeira Crew. Salve família, aqui quem fala, Rafa Fernandes, Sonic Soul. Estou aqui na Ladeira Crew, esse projeto da Ladeira Bausch. Professor, artista da dança, produtor e b-boy, integrante da South Brothers Crew. Ladeira Crew! Vamos então começar aqui o Ladeira Crew, episódio 112, com a presença de Silvia Duarte. Que prazerzão ter você aqui, muito grata pela tua participação. Eu vou começar apresentando um pouco o Ladeira Bausch, né? Que começou em 2020, despretensiosas, eu e Paula. Vamos conversar com artistas e o quanto que a gente começou a aprender muito nessa trajetória, né? E aí o Ladeira Bausch tem alguns eixos. Eu já falei alguns eixos que a gente tem tocado em algum dos outros episódios que a gente começou a gravar aqui no Ladeira. Mas o de hoje eu vou tocar num eixo que a gente fala muito de perrengue e da carreira do bailarino, né? Seja ele, qual linguagem que ele segue, né? O que a gente fala, né? Como pensa essa carreira, né? Pensa no corpo a carreira do corpo, né? Quem fala disso nos espaços pedagógicos? Quem prepara esses bailarinos e pensa, né, no condicionamento físico, na preparação física, como e o que precisa para não se lesionar? E se lesionar, quais são os seus direitos, seus deveres, seus caminhos para cuidar desse corpo, né? Estou lesionada, tem um trabalho que está ali, tenho cachê e eu posso ter o direito de receber o cachê mesmo lesionada. Isso é um perrengão que a gente cuida. E quais são, para não lesionar, eu preciso ter uma academia, eu preciso ter um treino, né? Não é só ensaiar. Eu preciso ter um lugar de alongamento, um espaço, um tempo para, profissionalmente, de me alongar, de me aquecer, de me preparar fisicamente, de ter um respaldo ali de fisioterapeutas e tal. Falando disso de profissionais, né? Então, isso é um dos eixos que a gente toca bastante na Ladeira e que acho que hoje a gente vai olhar com carinho nisso, né, com a tua presença. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Rafa, o Rafinha. Pessoal que está acompanhando aí no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a esse episódio, né? Que vai quase que fecha, né? Temos mais um ali com o grande diretor aqui desse evento, o Eladio, mas acho que em relação ao breaking, esse é o último. Eu tô já no ritmo de aquela sensaçãozinha de dar tchau, assim. Bom, essa semana a gente teve aí temas muito pertinentes ao que vem se discutindo atualmente no cenário e na cena do breaking, né? A relação com campeonatos, competições, ciphers, preparação física, ocupar espaços acadêmicos, a história e a importância de resgatar a essência da história, desde lá da formação das gangues em Nova York até a chegada no que a gente está vendo aqui, né? Essas salas só existem cheias de pessoas dançando, porque teve alguém lá atrás que fez essa ponte e mantiveram isso, né? São temas que vêm sendo discutidos há muito tempo, mas a gente teve poucos espaços e poucas oportunidades para escutar essas pessoas. A dança, a gente às vezes só vê o movimento, né? E isso me intriga tanto. Eu queria tanto saber o que pensa. Queria trocar uma ideia com essas pessoas. E o Ladeira Bausch veio abraçar essa minha vontade, esse meu desejo, dando essa oportunidade. E eu sou muito agradecido por isso. E aqui estamos. Fiz a curadoria, né? Convidei as pessoas que, para mim, estão em destaque aqui no cenário, que vem construindo já há algum tempo uma história que segura o breaking em Curitiba, principalmente, vamos falar nesse recorte. E quando eu pensei nessas pessoas, eu não tinha como pensar em outras, na verdade, né? E é isso. Obrigado, Ladeira Bausch. Longa vida ao Ladeira Crew. Yeah.
Olá, sou Paula. Tô chegando aqui na ladeira, nesse episódio 112, inquietíssima, com várias reflexões, querendo trazer polêmica e querendo trazer também aprofundamento. Sabe que eu penso muito que nós, do campo da dança, tô falando de uma maneira geral, claro que tem especificidades, mas muitas vezes eu sinto que a gente se atrasa em discussões pedagógicas, né? E a discussão da preparação física me inquieta muito, sei lá. Penso que nos anos 80, um bailarino fazia, além de uma aula de dança, talvez uma ginástica aeróbica. Aí nos anos 90 começa a ideia de puxar ferro, ano 2000 pilates, práticas mais somáticas se difundem. Mas de uma certa maneira parece que está sempre fora da dança, essa preparação física. E aí, quando eu vi, né, que a nossa convidada de hoje, Big Girl, Silvia Duarte, tá pensando o breaking, né, uma dança, enquanto esporte, enquanto preparação física, fiquei muito inquieta por essa reflexão. E porque toca, né, um território de polêmica que muitas vezes a dança e a educação física, a área dos esportes brigam, disputam espaço, né? Mas estou sentindo aqui, na abordagem da Silvia, que o caminho que ela faz vai na melhor direção desse encontro, que é um encontro aonde os saberes da educação física vão potencializar, né, os saberes da arte, os saberes do corpo. Então, é por aí que a gente vai descer essa ladeira hoje. E aí vou pedir para o Rafinha introduzir nossa convidada aqui na conversa. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, tô aqui com ela, né? Professora, artista, big girl, tá nas batalhas, tá na cena. Quem é Silvia Duarte? Olá, seja bem-vinda. Olá, galera. Olá, pessoal. Silvia Duarte sou eu. Olha que coincidência. Vocês estão falando de quem? De mim. Gente, primeiramente, eu só queria agradecer pelo convite, né? Com toda essa introdução, eu fiquei muito contente pela valorização que vocês tiveram com todas as pessoas que estiveram aqui antes de mim. E também por me valorizar e enxergar o meu trabalho. E se eu tô aqui é porque, né, com as palavras do Rafinha, é porque eu devo estar no caminho certo, né? Enfim, então, Silvia Duarte, curitibana, mas minha família é nordestina, né? Sou arretada, paraibana. Beijo, mãe. Bom, eu comecei no breaking aqui, graças ao meu irmão. Posso já dar Posso descer a ladeira? Vai lá, tamo junto, vamos junto. Eu não sabia o que era o breaking até eu ver o meu irmão dançar em casa. E eu falei, que é isso? Que diferente. Eu nunca tinha visto, né? Esse lado sempre da cultura de rua, sempre foi pra mim o skate, a galera, enfim, das vestimentas, né? Do rap, enfim. Mas o breaking em si eu nunca tinha visto. E eu era pequena, enfim, e o meu irmão, ele tinha uma crew com o Fábio Salgueiro, que hoje em dia é do Ghana Gang, chamado Art Breakers Crew. Legal. E aí eles treinavam no quintal de casa. Só que não tinha mulher. Então, enquanto eu lavava a louça, eu ficava olhando ali. Bom, mas não tem mulher, então eu não posso. Até que um dia eu vi, na época, foi a primeira pessoa que eu vi dançar breaking, que foi a irmã do Fábio. E aí eu falei, mulher também pode, meninas também podem. Legal, então quer dizer que eu também posso. E aí, enfim, fui indo, e na época, gente, eu tenho 35 anos, vocês vão me entender, né, a galera que é mais das antigas, não tinha TikTok, não tinha vídeos assim, era só fita cassete. Então, o meu irmão, ele tinha uma fita da UK Championship, que é um campeonato, acho que Londres, enfim. E aí, eu colocava e eu fiquei apaixonada por footwork. E eu, sem nem saber o que era footwork na época. E aí eu falei, gente, eu tentava movimento, quem nunca, né? Viu uma pessoa dançar, eu acho que eu consigo. Aí ia lá e tentava e não saía igual. Eu falei, gente, não é tão fácil assim, né? Ok. Aí
Até que um dia, o meu irmão organizou um campeonato de vila. Inclusive que o Baqueta participou. O Baqueta e o Iron, que foi uma das primeiras pessoas fora. Vamos falar, né? Oi? Que são os b-boys aí da minha crew, né? South Brothers. Mandar um salve aí pra rapaziada. Salve, South Brothers. E foi o primeiro campeonato que eu não dançava break ainda, né? Assim, mas que eu fiquei no cantinho e eu tentei me movimentar. E as pessoas viram e falaram assim, olha... Aí falaram pro meu irmão, você tem que ensinar a sua irmã a dançar breaking. Só que não ensinar no sentido assim, vai aí dança. Ensinar mesmo. E aí eu comecei a minha jornada. Isso foi em 2006, 2007. Então, pelas minhas contas, aí tem o quê? Uns 18 anos? 20, Tirando os anos que você tá meio abaixo, meio acima, mais participativo, menos participativo, enfim. E aí foi nessa construção que eu fiquei assim, foi amor à primeira vista, né? Eu acho que acontece isso com a galera da dança, enfim, mas foi o primeiro amor à primeira vista com o breaking, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto, era uma coisa muito diferente. E a partir disso, a partir da primeira decisão que eu tive, né, enquanto pequena, que eu falei, cara, eu gosto dessa parada. E eu me levei assim, enquanto todo mundo tava dançando na época axé, ou sei lá, fazer outras coisas, eu só ficava focada no breaking. Então foi um amor, uma paixão avassaladora que determinou outras escolhas da minha vida. Que aí entra a educação física. Queremos saber disso então, como que a partir da tua trajetória, né? Como que você falou, não, acho que eu preciso fazer, ao invés de fazer uma faculdade de dança, de alguma, né? Por que você foi direcionar para a educação física e a partir desse encontro, né, do estudo da educação física, o que te trouxe como identidade, né? Identidade do seu trabalho profissional, o que contribuiu para sua cultura breaking, né? Bom, então, na linha do tempo, continuemos. Estava eu lá com os meus 18, 19 anos, trabalhando em um emprego que eu não gostava, fazendo o que eu não queria, mas foi uma das primeiras vezes, assim, que eu pensei, tá, e aí? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? O que eu preciso para ganhar dinheiro? Né? Pensando assim, eu sou uma pessoa artística, mas eu sou uma pessoa muito estratégica também. Até por ser mulher, né? A gente tem que ter um passo a mais, assim, a gente não pode só existir, a gente tem que ter alguns planejamentos aí, se a gente quiser que a nossa realidade mude. Então, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família que teve graduação, né? Que se embrenhou aí nessa ladeira aí, né? Do estudo, enfim. E a educação física chegou por conta das pesquisas. Como eu via o breaking, assim, eu já treinava, eu falei, cara, o que eu preciso fazer para eu ficar melhor? A primeira ideia foi essa, o que eu preciso fazer para ficar melhor? A faculdade de dança passou pela minha cabeça. Mas, como eu sou uma pessoa mais estratégica, eu pensei, mais educação física eu tenho mais área, mais campo. Eu posso trazer a dança, mas não especificamente a dança. Porque eu sempre fui uma criança muito inquieta, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito a cabeça fervilhando de coisas. Mas eu tenho que ter um planejamento para que isso aconteça. Que senão eu fico... Tudo acontece na cabeça, mas nada se produz, né? E aí, nisso, pensei... Veio a calhar que nesse primeiro ano, foi o primeiro ano que... né, aí puxando para a questão social, né, foi o primeiro ano que o Enem, na época, valia de alguma coisa. E aí, por conta de questões sociais e tal, até do governo, né, em questão que estava na época, você podia pleitear uma bolsa. E eu, pobre, eu falei, gente, ou vou ser 100% ou não vou ser nada. Porque já vai ser muito caro pagar, enfim, vale transporte e tal. E... deu a calhar que aí eu estudem. Deu a calhar que eu estudei, enfim, não fiz cursinho, não fiz nada, era só um teste. E eu consegui minha bolsa 100%. E eu consegui minha bolsa 100% em educação física. Eu também, sou um filho do ProUni. Aí, ó, irmãos. Irmãos sociais.
Enfim, e aí na educação física, qual que é a minha ideia? Eu pensei, bom, agora eu tô com a faca e o queijo na mão. Eu vou saber tudo. Eu vou saber o que acontece, eu vou ser a melhor. Eu vou ser, ai meu Deus, se segurem, que a Silvia Duarte tá chegando. Só que aí, o que acontece? Aí, o bichinho do professor me picou. E aí eu falei, eu não quero nada pra mim. Se rolar, rolou, mas eu amo dar aula. Que lindo! Foi um encontro, né? A gente se encontrou. E aí, nisso, eu falei, eu me encontrei com a educação. E aí, por conta disso, né? Na linha do tempo, de educação física, aí me formei em educação física. E aí, eu consegui devolver, né? De alguma forma, e sempre eu tento devolver isso, enfim... Porque o breaking, apesar, né, de tudo que está acontecendo, né, aqui, né, o breaking, ele é dos 4 elementos, né? O breaking, o teu trabalho é em cima do teu corpo, né? Então, ele é o elemento mais barato. Só que é o mais caro, porque é o teu corpo. Só que, nisso, ele é o mais, eu acho que ele é o mais... que trabalha em comunidade, né? Que eu tô vendo vários rostinhos aqui. Você consegue aprender um breaking sem pagar. Se comunicando. A gente aprendeu, né? É meio isso. O Maurício até comentou. Tem coisas que estão se repetindo, que eu tô achando fantástico. É legal sublinhar. A história sempre começa por conta de um vídeo. O hip hop não é sobre jeito de se vestir, é um jeito de ser, de viver. É uma atitude. Total. O passo, a estética é um outro lugar, mas... que compõe, né? Que tem isso que a cultura hip hop, a cultura urbana, a cultura periférica é de graça. Sim. O que a gente tá vendendo, por exemplo, nas salas, o que estão vendendo não é hip hop, é criatividade. E é uma história de movimento, né? Porque Aquele os passos recorte, hoje, dentro né? no YouTube, tá tudo lá. E o recorte. break é a mesma coisa. Sim. Né? Você não precisa pagar, você só precisa estar nos lugares onde essas coisas estão acontecendo, como vai acontecer daqui a pouco. Exatamente. Vai ter a sua oficina aqui e a gente vai ter o privilégio de vivenciar um pouco da sua pesquisa, né? E aí eu gosto de falar dessa questão de recortes também, porque assim, até ano passado, eu fui educadora social de um projeto da casa, não do Colônia, mas do espaço. Então, eu fui educadora social, trabalhando com breaking, trabalhando numa comunidade lá no Capanema. Então, de certa forma, a educação física, ela foi trilhando, né? O breaking foi trilhando as minhas escolhas e foi norteando tudo que eu sou. E por que eu falo tudo? E eu acho que vocês podem se identificar ou não. Mas, por exemplo, eu sou educadora social, mas fiquei como educadora social por conta da trajetória. Fiz educação física por conta do break. Conheci o breaking por conta da minha família, enfim. E era muito legal porque essa palavra aqui, a crew, ela não é só tipo um grupo. Pra mim, né, o Rafa que tá aqui, né, é uma família. E não é a família que você tem de sangue. Às vezes se coincide, né? De ter o irmão na crew. Mas assim, é família e você escolhe estar ou não. E também você pode sair se você não se sentir à vontade naquela família. Então, assim, eu acho que é legal trazer isso também. Por quê? Porque tem sim os fundamentos, tem as técnicas, a estética, mas a forma, hoje em dia, como eu escolhi minha roupa, o meu tênis, o que eu escuto, as pessoas aqui, que eu conheço algumas pessoas aqui, eu não estaria aqui se não fosse o breaking, porque as minhas escolhas teriam sido diferentes. Né? Então, assim, a forma como... por que você tá vestido assim, Rafa? Quais são as suas referências? Se não fosse o breaking, seria quais? Tira o breaking da sua vida, o que resta? Tira a dança da sua vida, quem é você? Então, assim... Eu até me preocupo se o breaking não tivesse aparecido na nossa vida, mano. Quem a gente seria? O que a gente estaria fazendo aqui? Eu não sei qual seria o destino, não sei. E talvez, diante de muitas realidades que existem, a gente estaria em maus lençóis. Porque o breaking, ele traz esse lance a cultura hip hop, de valores e conduta, né? Construção de humanidade, e que dá um norte pra gente ser gente. Exatamente. Né? Enfim,
E aí que eu cheguei até aqui hoje por conta de escolhas e coisas me escolheram e eu fui escolhida e estou aqui. Silvia, muito legal ouvir tua trajetória e essa contextualização que você traz, né? Eu trabalho com território de danças, digamos, mais da área cênica. E aí é muito comum, principalmente quando chega a criançada, a família ter alguns desejos em relação aos tipos de dança. Então, por exemplo, a mãe que traz a filha para o balé quer que aquela menina tenha disciplina, postura. A mãe que traz o filho para o contemporâneo quer que aquela criança se expresse, seja criativa. Como que é para você essa criança, esse jovem que chega no break? Qual que é a busca que você identifica? Bom, eu vou falar sobre, mais uma vez, o recorte social, que é o recorte onde eu estou inserida. Então, o recorte, essa criança e essa adolescente que chega para mim, né, de 12 a 16 anos ali, ele chega primeiro através de um projeto social, no qual ele não tem que pagar, né? Porém, ele tem que ter o quê? A presença, ele tem que ter a frequência. E como que ele chega? Independente, assim, no caso que você citou, né, do balé, eu quero que ele tenha disciplina, quero que tenha postura. A criança que chega e adolescente, para mim, que chega, eles não querem que a criança fique na rua. É um outro contexto. Mas eu trouxe ele para cá porque eu não quero que ele fique na rua. Porque o que tem na rua? Antigamente era uma coisa. Hoje, uma criança, uma adolescente na rua, é muita exposição, né? Ficar um tempo assim, ainda mais num contexto de vulnerabilidade social. O local onde eu era educadora social, uma criança na rua era aviãozinho, era vapor, enfim, era tudo, menos... Tá no corre, entendeu? E era muito difícil também deixar eles dentro da sala de aula com tudo que está acontecendo lá fora. Então, já aconteceu várias vezes de eu ter que parar a minha oficina, parar a minha aula, porque tinha bala perdida. Ou eles não conseguirem chegar na oficina porque estava tendo operação policial na vila, né? Ou eu tinha que trancar eles na sala e falar, não, vocês não podem ir porque está dando tiro. Até que um dia um deles falou assim, tá, mas é a minha casa. Vai me prender aqui para sempre? Porque isso tem todo dia. E aí você pensa que a ferramenta, o breaking, a dança, realmente ela cumpre um papel de talvez dar uma nova possibilidade de cultura mesmo, né? Então todo mundo tá aqui, eu procurei o breaking, né, no meu caso. Porque eu gostei e tal, mas às vezes... Por isso que eu acho muito legal. E quem tem oportunidade, faça tudo. Se tiver a oportunidade de fazer capoeira, faz capoeira. Se tiver a oportunidade de fazer uma dança de salão, faz dança de salão. Faz circo, faz funk, vai fazer um contemporâneo, faz um pop. Assim, uma hora você vai se descobrir. Nossa, e todas essas referências, elas se colaboram. Geralmente, em projeto social, acontece isso, porque tem aula de breaking, ou aula de capoeira, aula de teatro, pintura, artesanato, enfim. Claro, vários você não vai gostar, mas alguma vai tocar teu coração. E descobrir que você é diverso, que teu corpo pode fazer qualquer coisa, né? Precisa descobrir uma linguagem que você se identifica e aquilo é só o que você vai fazer dali, né? Mas que você pode transitar nessas linguagens, que é muito bonito também, né? E o breaking acolhe muito isso, né? O breaking, ele acolhe muito isso porque ele é muito diverso, né? Eu falo que o breaking, claro, de novo, né? Tem o seu conceito, sua técnica, mas não tem o certo e errado, né? Até quando eu vi o convite, né, do tema, o breaking como esporte, eu falei, ai meu Deus. Mas assim, num contexto breaking, eu não posso falar assim, você está fazendo um top rock errado. Talvez naquele contexto ele não esteja limpo, ele não esteja apresentando a técnica. Se for numa batalha, fala, olha, em comparação ao seu top rock com o dele, talvez o dele tenha me agradado mais. Ou vice-versa. Mas num contexto de dança, de cypher, de aprendizado, você nunca pode falar isso, porque quem sou eu para falar que sim e que não? Pode estar aqui, pode ter um dos fundadores aqui. Tá, mas é o meu corpo. O meu corpo faz isso. O seu corpo faz de uma maneira. Mas o meu corpo
faz de uma outra maneira. Então, assim, é por isso que o breaking ele abraça muito. Apesar de ter várias questões onde o breaking ele é muito fechado, né? Em relação a, bom, vai doer? Vai doer. Vou me quebrar? Vou me quebrar, literalmente. O breaking de todas as danças, eu acho que é a dança que ela mais trabalha com o mental. Por quê? Ele não vai te trazer uma estética, né? Assim, em comparação às outras danças, assim, onde tem uma questão mais... Não. Ele é mais fechado, ele é mais bruto, ele é rústico, agressivo. Não que você tem que sempre dançar agressivamente, mas assim, ele é diferente das outras danças. E assim, vai dar calo na mão, vai ter joelho ralado, vai ter dedo quebrado, vai ter pulso torcido. Se você conversar com alguém que nunca falou assim, meu Deus, eu dei com a cara no chão. Isso é mais difícil acontecer nas outras danças, né? Quer dizer, num contexto de danças urbanas. Mas assim, ele fala assim, não, eu vou vencer. Ele chega no contexto assim, ó, foi ruim? Então treina mais, até você me dominar. O breaking é isso. Silvia, você falou muito, achei muito bonito você falar da ladeira da vida, né? Que tem altos e baixos e tal. Vamos entrar um pouquinho, descer um pouquinho mais, falar dos perrengues, das resistências que você teve, né? Na tua atuação, quanto que você precisou se reinventar, né? No teu percurso e criar atalhos, um campo paralelo, talvez, pro break, né? Que não é só dar aula de break, não é só... Teve que se especializar em outras coisas para trazer aquilo que você acredita, talvez, né? Você contar um pouquinho mais sobre esses perrengues, que tônus que você precisou criar para resistir a esses perrengues. Tem uma frase que a Fernanda, que estava aqui há 2 dias, né? Que a gente trabalhou como educadora social junto, enfim. E aí tem uma frase que ela fala que é resistimos apesar da resistência. Que é isso. A partir do momento que você entende na cultura, né? Curitiba, inclusive, na minha época tinha poucas big girls, mas já existiam. E aí sempre tem aquela troca de... Que nem acontece nas salas, né? Aquela troca de eras. Então, assim, de gerações. E isso acontece meio que cíclico e você nem percebe. De repente, você é old school e você nem sabe. Né? Por exemplo, eu. Mas, assim, os perrengues são vários. Inclusive, um dos maiores perrengues que existe é o local para treinar. Né? Esse eu começo assim, vou dançar break. Aonde você vai dançar? Com quem? Com qual crew? Né? Sempre tem uma crew ou alguém que acaba sendo um mestre, né? Que acaba te norteando. Ou várias pessoas, né? O berço, né? Acho que já foi falado aqui anteriormente, mas o berço do breaking em Curitiba, Shopping Itália. Então lá... eu quero conhecer tal pessoa, né? Que às vezes você vê agora, né? Divulgado, assim, né? Campeonato e tal. Shopping Itália. Era muito forte antigamente, né? A questão do shopping e tal. E aí você acaba conhecendo essa galera. Que é essa questão, assim, dos perrengues. Como que eu vou chegar sendo mulher? O primeiro perrengue é ser mulher. Né? Primeiro perrengue, gente, desculpa, mas nosso primeiro perrengue é ser mulher. Não só na dança, né, enfim. Mas no contexto do breaking, ser mulher no breaking é muito perrengue. Porque assim, até você bater na tecla e falar assim, não, eu vou aguentar essa luta aí, né? Vou aguentar esse perrengue, eu quero passar essa raivinha. Você tem que continuar, né? Então assim, voltar para casa à tarde depois do treino. A questão da segurança, a questão de quem vai te ensinar. Na caminhada sendo mulher, muitos caras, né? Eu com 35 anos posso falar, confundiram educação com dar em cima, né? Você quer aprender? Não, eu só tava ali pela dança, né? E aí você vai criando uma casca. O breaking também te ensina a ser mais cascudo, sabe? Cascudo, assim, mais rústico nesse sentido. Perrengues. Não é monetizado.
né? O breaking, ele não tem uma valorização, assim, do sentido... na faculdade, né, mesmo? O que você dança? E tem na faculdade de educação física, tem dança. Mas daí, assim, quando você fala assim, o que você dança? Eu danço... Tem uma outra... Uma hierarquia, né? De onde você... Até dos professores mesmo. Você dança o quê? Eu venho da dança contemporânea, eu venho, né, da dança de salão, enfim, você fala breaking. Tá, legal. Inclusive, quando eu me formei, eu queria ter feito meu TCC sobre breaking. E eu fui pedir pra minha orientadora me orientar. E ela falou, breaking? Não sei o que é isso. E aí ela me convenceu, ela falou assim, olha, tem pouco estudo, isso em 2013, tem pouco estudo sobre isso, a galera não vai saber nem te avaliar. Vamos fazer o seguinte, tem uma ideia, faz sobre ginástica rítmica. E eu tive que fazer. Tirei 10, tá, gente? Inclusive, resisti na resistência, eu falei, não, eu preciso disso pra me formar. Então, né, engoli o choro e fui fazer o que eu tinha que fazer. Mas, assim, perrengue sempre vai acontecer. Mas dos perrengues, assim, em relação a dinheiro pra campeonato, dinheiro pra viagem, que eu acho que isso que é, né, também. Dinheiro pra figurino, breaking não tem o figurino. Agora tá mais, né? Mas, assim, figurino era com a sua crew. E olhe lá, mas, assim, não é toda vez que você se apresenta que você vai ter uma roupa nova, né? E não é uma roupa nova, é tênis pra bater, que você sabe que você vai... né? Tem que ter quando você compra roupa, assim, eu pelo menos, eu fico pensando, faço isso no camarim, né, da loja. Eu compro uma roupa e começo a fazer agachamento para ver se tá tudo bem, se não vai descer, se o tênis é bom, né, testando o tênis na loja. Deixa eu ver, peraí, só um pouquinho. Eu começo a dobrar ele assim, para ver se não vai... O atendente só fica assim, meu Deus, o que tá fazendo? Mas isso condiciona também o que a gente faz na vida, né? Então, assim, vários perrengues, parte financeira, parte por ser mulher, parte do reconhecimento. É muito difícil você ser reconhecida no breaking de maneira geral, né? E, claro, os perrengues para você continuar nisso, né? Porque acaba desanimando um pouco. E aí que vem essa resistência de falar, cara, eu vou tentar mais um pouco. Teve uma vez... que eu tava, assim, entre altos e baixos, né? Porque quando eu tava me formando também, eu fiquei muito tempo sem aparecer na Itália, né? E aí depois consegui ter um dinheiro para fazer a segunda faculdade e daí fazer a pós-graduação, né, em fisiologia do exercício, que eu detestava na faculdade, mas depois que eu descobri o que o corpo humano faz, eu falei, gente, é lindo, maravilhoso. Mas, enfim, e aí o que a gente determina, assim, das nossas escolhas, assim, até de perrengue, né? Eu sei que vou passar perrengue, sei que vai ser difícil, mas irei continuar. Ele é da CRIO, que estava ontem, e o Daniel, o Dan, da Flyboys. Eu estava bem desanimada, eu passava no Itália às vezes de noite no sábado só para cumprir uma tabela social, assim, para dizer, oi, tô aqui ainda, mas eu estava muito cansada. E uma vez o Daniel falou uma coisa para mim, acho que ele nem sabe disso, mas me marcou, que ele falou assim, Sil, você sabe que não é só você estar aqui, mas você precisa estar aqui. E assim, eu realmente preciso estar ali. Né? Quando eu vejo novas pessoas aqui interessadas na fala, interessadas, aí eu falei, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que ele me falou isso, porque eu falei, cara, eu preciso estar aqui. Até quando eu achar que eu preciso estar aqui também. Mas porque às vezes você não é uma questão assim, eu sou referência, eu não quero ser referência, né? Mas assim, se eu for, eu tenho que ser... Eu tenho que estar e eu tenho que ser referência. Às vezes você se torna referência por uma coisa que você nem sabe. Mas se você sair dessa figura, fala, não, eu tenho que voltar. É o meu papel, sabe? Meu papel de devolução, assim, devolutiva. Tem um outro cara que eu gosto bastante, que é o Paul One, que ele tem uma frase, assim, que norteia ele, que é de uma crew de fora, ele já é antigo, enfim. Mas é One Teach One. Que é, cada um ensina um. E aí, se eu conseguir ensinar ou passar alguma coisa para eu falo, boa, é isso. Ô Silvia, e aí falando nesse lugar de ensino,
você está desenvolvendo um método, né, de preparação física Sim. a partir do breaking. O que você está organizando nesse método? Que saberes que você elencou para pensar nessa preparação física, nessa fisiologia do exercício, como você trouxe agora na tua fala? Bom, então, a educação física, de novo, né? Essa metodologia, vou contextualizar de onde ela surgiu. Surgiu de um perrengue. Que, em 2021, eu e a Fernanda Terra, a gente foi convidada para dançar na Cypher da Red Bull. A Cypher Curitiba. E aí, eu falei, Fer, é o seguinte, a gente vai ter que... Assim, tinha outras big girls também que iam lá, estavam lá, mas eu já dava aula num espaço de dança, que inclusive ela também dava, e aí por isso que eu falo dessa proximidade. E aí eu falei, Fer, a gente vai ter que fazer, sabe, construção de Brasília, 50 anos. E aí eu falei, Fer, a gente vai ter que fazer esse negócio girar, minha filha. Porque a gente tá no 30 a mais, a gente não pode sair assim, de cabeça baixa. A gente tem que se aposentar com categoria. Enfim, e daí nisso, foi a partir desse perrengue que surgiu o Breaking Go, que é uma metodologia muito, assim, em questão de questão física, provavelmente vocês já fizeram em algum momento algo parecido. Ah, isso aqui parece um hit, isso aqui parece não sei o quê. Nada foi construído do zero, porque todas são as referências. Mas é específico para desenvolver as capacidades do breaking. Ou, né, claro, hoje, depois vocês vão ter uma adaptação, né, disso. Mas, assim, eu fiz um escopo de como eu dançava, porque tem isso também, né? Você se autoavaliar. Diferente do que acontece nas outras danças que você tem o espelho. Dificilmente você vai ver um espaço que seja gratuito para a galera dançar breaking e treinar que tem um espelho. Então você sempre depende da sua crew. Tipo, esse movimento tá ficando bom? Ou você, antigamente não tinha tanto celular assim, tanta memória para gravar. Mas você dependia da opinião do outro. Assim, esse movimento tá ficando bom? Vem lá. Por isso que era tão importante a crew, porque ele ia falar, não, cara, não ficou legal. Treina mais. Ou não, ficou legal. Vamos, continua. Hoje em dia você se grava e você se autoavalia, né? Também. Mas em relação a isso, por conta desse campeonato, que eu consegui desenvolver, eu falei, Fernanda, hoje vai ser tal. Vamos treinar tal. Hoje vai ser tal. E aí eu fui vendo que batia muito com os elementos. Eu falei, de onde que são esses elementos, né? Condicionamento, fogo. E no breaking, né, tem o burn, né? Uma atitude burn e tal. Enfim. Aí eu falei, cara, dá pra colocar isso nos 4 elementos da natureza. Né? De você pensar neles e colocar eles como referência pra nortear o seu treino, né? Claro que falando assim, pedagogicamente, nossa, mas será que isso dá certo? Dá. Dá porque deu, porque a gente foi para nacional e deu certo. Mas assim, e também tem uma questão do breaking, que é a parte do treino também. Que como a gente sempre treina do mesmo jeito. Ou da mesma maneira. Como que se treina breaking, né, na visão geral? A gente faz uma roda, vai para onde tem um monte de gente e a gente só começa a dançar. Mas você tirou o treino como? Até às vezes, a dança é freestyle, mas o treino também tem que ser freestyle? Não. Porque, por que eu danço igual o Rafa e só ele passa? Por que ele treina? Como que ele treina? O que ele faz? Às vezes ele tem uma organização diferente da minha. Às vezes eu treino sempre do mesmo jeito, às vezes ele não. E aí, por conta disso, ele consegue desenvolver habilidades para dançar, não melhor, mas para que as outras pessoas consigam visualizar a dança dele melhor que a minha. Então eu falei, cara, vou começar a observar o que os outros estão fazendo. E aí, nisso que surgiu essa questão do Breaking Go, que daqui a pouco... Hoje você aplica isso com as suas crianças, tem funcionado. E foi legal você destacar até o jeito que você aprendeu é diferente do jeito que você está fazendo hoje. E eu acho que a cultura ela só se mantém viva por conta dessa transformação, né? Pensando nisso, a gente já liga com alto rendimento, né? Sim.
Você acha que você tem acompanhado como que os b-boys e b-girls têm treinado para competição hoje em dia? Como é que é a questão do breaking nas Olimpíadas, né? Que daí já é outro nível de treino, Sim. né? Quase uma pegada de ginástica, né? É. Bom, então eu posso já começar essa pergunta ainda não veio, mas só para começar a desmistificar algumas coisas, né? No começo, perguntaram, né, sobre o breaking, esporte, né, como é que ele se direciona. Então, assim, o breaking, ele não veio pro esporte do nada. Até porque um esporte, para ele se tornar olímpico, ele tem que ter uma organização, né? Poucas pessoas sabem, mas para um esporte se tornar olímpico, ele tem que ter uma federação internacional, tem que ter organização de mundial. Para ele se tornar um esporte masculino, ele tem que estar em 75 países e 4 continentes. Mulheres tem que estar com pelo menos 25 países e 3 continentes. Então, assim, você manda uma organização, né? O COI avalia, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, assim, por que ele tá lá, né? Eu vi muito isso, cara, nas Olimpíadas agora. Por que o futsal não tá? Porque ele não se organizou, não quer. Tem uma briga, né? O do breaking também, mas enfim, mas todos querem que ele continue lá. Enfim. E aí, na verdade, o breaking, né? O primeiro mundial que teve em relação a isso foi em 2013, né? Pela WDSF, a World Dance Sport Federation. 2013, em Taipei. E o breaking, ele estreou, né? Nos Jogos de Verão, dos Jogos Olímpicos de Verão, em 2018, em Buenos Aires. Aí depois veio a França, enfim. Mas antes disso, toda essa preparação tem 2 contextos. O contexto Brasil e o contexto internacional. Tem um campeonato muito famoso, que é a Red Bull. Não só esse, mas vários. E há uma organização internacional diferente da organização do Brasil, que é o quê? O alto rendimento, quando você fala para um chinês, um esporte olímpico. Beleza, no outro dia ele tem centro de treinamento, tem coach, tem organizador, treinador, nananã, patrocinador, nananã. O Brasil, ele é mais moroso em relação a isso, em alto rendimento, até por conta tudo bem, eu vou só treinar, mas como é que eu vou pagar minhas contas, né? Porque assim, o contexto do breaking é um contexto periférico, né? Da onde a gente sai, né? Da onde vem, da onde é apresentado. Ele vem de um outro contexto, né? Da galera que não tem muita grana, enfim. E aí fala de alto rendimento para essa galera, todo mundo que dança breaking faz outra coisa. Às vezes é atendente de loja e vai dançar breaking. Às vezes você ou às vezes tá desempregado e vai dançar breaking. Então você fala assim, agora você vai ser atleta. Tá, vou ganhar o quê? Né? Então, assim, o treino, ele é muito alinhado com, assim, e isso no Brasil, de maneira geral, todo atleta, né, sofre com isso, mas, assim, para você ser alto rendimento hoje em dia e ter um rendimento o que é o alto rendimento? É você viver para aquilo, você ser considerado atleta, ser, né, monetizado para aquilo, mas é você levar o seu corpo a um rendimento máximo. Às vezes tem uma galera que dança há 20 anos. Eu sou profissional. Às vezes não. Sabe? Não é porque você tá ali há tanto tempo. Às vezes você não se profissionalizou, você não se organizou. Tem outras questões em relação a isso. E o alto rendimento, ele quer você todo o tempo. Ter uma condição de ter um fisioterapeuta, você ter uma alimentação boa, você ter um planejamento do seu treino, uma organização. E não só a organização física, mas a organização mental também. Saúde mental é muito importante a gente abordar, porque a gente vem num contexto que assim, e se eu perder? Eu perco tudo? Eu perco meu patrocínio? Acaba o meu sonho? Quem está se preocupando com isso? Ninguém. Eu tô aqui hoje. Amanhã eu perdi, eu vou para onde? Vou perder tudo? Então, quando fala de alto rendimento em projeto social, claro que com as Olimpíadas teve um boom, né? Da galera ter mais um olhar para isso, mas alto rendimento é para um certo tipo de galera, sabe? Para um seleto grupo, isso em qualquer esporte. Esporte não significa saúde, olímpico, pensando em Olimpíadas.
Ele é um contexto do que está acontecendo, mas esporte olímpico não é saúde. Então, assim, meu sonho é ir para as Olimpíadas. É muita ralação. É você abdicar de muita coisa. Enquanto todo mundo está festando, você está lá tendo que cumprir e comer o que, né, que te disseram para comer. Eu quero fazer parte da seleção olímpica, né, brasileira ou internacional, enfim. É você correr atrás, é você filiar, você entender o seu esporte, os canais que você tem que acessar, com quem você tem que falar. Também é uma organização política para você entender o que está acontecendo, para, se você quiser seguir no alto rendimento, é esse caminho que você vai ter que seguir. E alguns caminhos nessa relação de Olimpíadas, aí, né? Alguns caminhos, eu não concordo com isso. Mas é assim que a banda toca. Então você vai ter que, sabe? Ele não dá muita brecha para você ser mais, sabe? Você tem que seguir uma linha de raciocínio da federação, da confederação, do comitê olímpico. Então é toda uma trajetória que às vezes você pode se posicionar, mas em muitas é abaixar a cabeça, porque o sistema é assim. Muito bem. Momento de você tomar uma aguinha antes de falar do seu campo de atuação. Onde que é esse projeto social, com quem que você desenvolve, qual a faixa etária. E eu vou pedir para quem está presente aqui, quem está online também ouvindo esse podcast, avalie esse projeto, porque é muito importante que isso aconteça. Esse projeto é realizado através de política pública de cultura pela Lei Paulo Gustavo, por isso ele está sendo realizado de graça, né? E conseguimos gerar emprego e renda para vários artistas e pessoas que estão passando por aqui. Pedimos a colaboração para essa avaliação. É rápido, aponta aqui a câmera do celular, né? E faz essa avaliação, porque isso é uma exigência, né? Mas que comprova que isso está acontecendo, que incentiva, né? E valida que esse evento, que essa conversa é válida e enriquece a nossa discussão e o nosso projeto e várias outras pessoas que passam por aqui. Muito bem, então podemos... E olha lá, o Rafinha já faz. E você que está no Spotify, só ouvindo depois desse evento, você pode clicar no link da nossa bio, vai estar lá também esse link para você avaliar esse projeto, como que foi ouvir. Se quiser, manda uma mensagem, escreve lá algum comentário nos nossos posts sobre como que foi ouvir esses episódios. Olha aí, muito rápido, deu 3 segundos essa avaliação. Assim, a gente tem um momento que a gente faz uma audiodescrição do movimento e essa audiodescrição pode ser uma narração de que você entendeu, assim, comecei, eu via que os corpos eram cru ainda e eu consegui chegar, depois de 8 anos, num cenário diferente. Né? Ao vivo. Ô, louco, bicho. Bom, né, eu não levaria, assim, pro lado mais do corpo, da estética, né? Mas na evolução pessoal deles, o breaking, ele... Claro, tem uns que conseguiram, né? Não levaram adiante, porque é difícil, né? Eu falei, né? Mão, pé, enfim, quando começa a dar perrengue demais, eles acabam desistindo, né? E N coisas aí, né? Mas várias, né, se tornaram mães, né? Outros pais, outros foram fazer outras coisas. Eu me tornei referência porque eu continuo, né? Pequenininha, do mesmo jeito, enfim. E aí, quando encontro eles, falam assim, nossa, prof, né? E tal. Mas eu vou falar da minha experiência como professora, assim. Eles me ajudavam muito a não desistir. Assim, na questão de ser educadora, não era professora, né? Mas assim, educadora, eles me tocaram mais e eles fizeram eu, às vezes, engolir o meu problema e falar, isso não é um problema. Isso é um problema. Isso não é um problema. Então, assim, eu tenho muito mais a agradecer a contribuição que eles fizeram com que eu me formasse mais humana, né? Eu acredito muito numa educação transformadora, na qual você não vem com tudo pronto. Você aprende, né? Cada vivência é uma vivência e você aprende que você não entende nada, né? Às vezes, assim, dentro de da dança, né? Ou até de projetos e tal, eu aprendi a ser mais aberta, sabe? A não falar assim, olha, o resultado tem que ser esse. Porque cada corpo é um corpo, cada vivência é uma vivência, né? Tinha educandos, né? Que eu falava assim, nossa, mas tá com sono hoje, hein? Mas olha, tá molenga. Brincando, né?
Eu parei de falar isso porque os tapas na cara que a gente leva, né? Não, prof, é que eu fiquei fazendo carrinho com meu pai a noite inteira, deixa eu ficar aqui. Eu falei, quer um lanche? Não, depois eu guardo pra você então. Daí eu me tornei mais mãezona, assim, de entender que é uma ferramenta, mas eu não tenho direito de cobrar nada de ninguém, sabe? Enfim, é que era um contexto bem que eu aprendi muito mais do que eu passei. E eu acho que eu passei a ser referência porque eu fui muito mais humana. Por isso. Gente, vamos nos aproximando do final. Vou começar uma finalização aqui. Hoje é o nosso último dia, o último episódio dessa série, né? A gente ainda vai tentar fazer mais um contorno fechando essa série, mas eu queria dizer assim, muito obrigada, Silvia, por estar aqui. Obrigada a todos que estiveram aqui. E eu queria dizer que este projeto foi muito transformador pessoalmente, profissionalmente. Foram muitos aprendizados, desafios e superações. Entre descobrir, como o Maiquinho, que cada um faz o próprio corre, que a luta está contigo, porque a dança não te prometeu nada. Com o Rafael Benchen, que ninguém chega a lugar nenhum sem olhar para as pegadas, que a história é significativa para revolucionar o futuro. O que a conversa com a Ferterra, com o seu DNA revolucionário do breaking, aprender que a resistência gera consistência. Nossa insistência no Ladeira tem nos levado a encontros significativos e de muita cura em relação à dança. Com o Maurício e os Flying Boys Crew representando o Flying Boys Crew, o Bruno e o Juninho, que a cultura do break tem um longo caminho para encontrar seu lugar de respeito e reconhecimento pelas transformações de vidas que já acontecem pelas ruas e eixos educacionais abertos. E é isso, acima de tudo, poder florear individualmente, amparados pelo coletivo. É muito gratificante ouvir tudo isso, né? E com você, Silvia, é preciso, né? Você precisa estar nos lugares, né? Então, assim, acho que todos nós aqui precisávamos estar aqui, né? Tanto ouvindo, tanto trabalhando, quanto falando, quanto participando. Acho que a gente precisava estar aqui. E para mim essa frase, que a gente precisa estar aqui, ela é super dúbia, tanto individualmente quanto coletivamente, né? Para acontecer isso. Então, agradeço muito a participação de toda essa equipe incrível. A você por ter participado, por ter trazido essa abordagem linda, e que você possa deixar aqui o seu @ para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. E aí, quem tiver e quiser participar às 16 horas, vai ter a oficina da Silvia para conhecer praticamente no corpinho a metodologia, uma introdução à metodologia, certo? Gente, só agradecer então ao Ladeira Bausch. Adorei os caderninhos aqui, né? Olha que eu ganhei, gente, que maravilha. É um caderninho, e a gente vai falar sobre o caderninho, né? Na importância da gente ter caderninhos e anotar inspirações e coisas, né? Mas agradecer novamente vocês. Eu acho que nós precisamos estar aqui, vocês precisaram escrever o projeto, vocês precisaram chamar o Rafa precisou me chamar, e eu precisei estar aqui para estar com vocês. Então, tudo está conectado, gente. Estamos conectados, e eu precisei continuar no breaking, vou continuar até ele precisar de mim. Então, contem comigo para mais histórias, para a gente fazer essa ladeira abaixo e ladeira abaixo. O meu @ é @Silvia Duarte, com 2 U's. Quem quiser me segue lá, tá? Também tem o @ do Breaking Go, que eu vou organizar ainda essa questão, né, da mídia. Mas, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim e sobre a minha história, é só me adicionar lá. Obrigada, gente. Obrigada! Episódio 112. Esse projeto tem a idealização da Deusas Produções, entrevistadoras Paula Petreca e Juliana Alves, curadoria e mediação Rafa Fernandes, captação de som e edição Lu Fatini, produção executiva Moira Albuquerque, captação de imagem Lídia Sanaio Ueta, e o design ficou com a Dobra Cultural.
Ladeira Crio agradece Colônia de Férias e toda a equipe que fez esse evento especial acontecer. Eládio Prados, Pantufa, Thalita Machado, valeu! Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.